Hoje a gente está votando o projeto 435, que ele parte de um diagnóstico muito correto de que é 1 a cada 4 mulheres no serviço público de saúde são vítimas de algum tipo de violência obstétrica ou negligência médica. Esse diagnóstico eu já disse diversas vezes que está correto, que é uma realidade, mas o encaminhamento para a solução dele é completamente equivocado. A gente teve aqui meses de debate sobre o assunto, inclusive se for para falar sobre risco à vida da mulher mãe ou do bebê, a gente poderia trazer aqui outras inúmeras notícias também alarmantes e sensacionalistas, como mulher morre após cesariana não sucedida com um grampo enferrujado na barriga, mulher morre por cortes de outros órgãos durante cesariana, mulher tem com sequelas depois de costuras e pontos mal feitos, costurados com a placenta, ou para avançar, se a gente for querer falar dessa temática especificamente, a gente pode falar da recente notícia da semana passada, que um bebê na Bahia teve 25 pontos na cabeça ao ser cortado durante uma cirurgia cesariana. Episódios como esse também não são esporádicos, ou seja, mulheres e bebês estão sendo vítimas de violências, negligências e erros médicos no momento do nascimento. É importante a gente falar aqui que a analgesia no parto já é um direito constituído. Contudo, assim como todos os outros direitos constituídos na hora do nascimento, eles também são negligenciados. A gente precisa debater profundamente qual é a atual situação do SUS e qual é a atual situação do nascer. Usa-se de má fé quando a gente vai falar sobre a autonomia da mulher, quando a gente está falando restritivamente de uma publicidade a uma cirurgia que em nada garante que mulheres e bebês terão a hora do nascimento mais segura. A gente tentou aqui avançar, quando é para falar sobre direito das mulheres, a gente tentou aqui de falar sobre a garantia de tratamentos não farmacológicos para diminuição da dor. A gente tentou aqui avançar no acompanhamento de doulas. A gente tentou aqui avançar no debate da garantia de outras posições na hora do nascimento. A gente tentou aqui avançar no debate sobre quais são os direitos primários já constituídos que nós, como legisladoras, deveríamos fiscalizar e garantir a essas mulheres, como, por exemplo, acompanhamento na hora do parto. Mas a gente não conseguiu avançar uma linha no debate no que diz respeito à autonomia e segurança das mulheres. Então, a gente está vivendo aqui, de fato, um debate exaustivo, que tem como plano de fundo se apropriar da luta histórica de uma nova onda do feminismo, das mulheres, pelo seu próprio corpo, pelo direito de nascer. É essa disputa que está posta. E, como sempre, há uma camada da sociedade que disputa a partir de, como a Érica Malunguinho, que me sucedeu, disse, de desonestidades intelectuais, leva a decisões ruins e inconclusas. Nesse momento, a gente precisaria avançar muito no sentido do debate da saúde, do financiamento público, até da política federal para garantir o combate à violência e à negligência nos hospitais. Mas a gente está aqui tratando de satisfazer uma pauta corporativa. E não, a gente não acha que os médicos são grandes vilões. A gente não acha que os médicos querem apenas ganhar mais dinheiro ou fazer um parto que seja simplesmente mais fácil para eles. O que a gente tem é um país que treinou os médicos a realizarem partos em 30 minutos. O que a gente tem aqui no país é uma fila industrial de nascimentos. O que a gente tem aqui é falta de estrutura, falta de salas, falta de maternidades, falta de UTIs neonatal, que coloca esse regime de urgência imposto. E aprovar
aprovar aqui uma publicidade à cirurgia cesariana significa que a gente está chancelando esse momento, esse sentimento, essa cultura. A gente está dizendo, é isso mesmo. Para a hora do nascer das crianças e para o parto de mulheres, nós queremos reservar apenas 30 minutos. É essa publicidade que está posta e é isso que a gente está se opondo. Na atual situação do SUS, do Sistema Único de Saúde, eu já disse isso milhões de vezes aqui, erros médicos acontecem o tempo todo. Quando a gente leva para a questão cirúrgica, e a cesariana é uma cirurgia, a gente aumenta muito as chances de complicações após as cirurgias, a gente aumenta muito as chances de infecções e a gente vai aumentar muito a demanda por UTI neonatal, que mais uma vez eu preciso lembrar os senhores que aqui no estado de São Paulo a gente não tem. Então, diante de tanta desinformação, diante de tantos desdobramentos ruins, diante de tanta dificuldade de avançar, diante de tanta falta de disposição de entender o que é de fato a autonomia das mulheres, nós chegamos ao triste dia de hoje, em que esse PL está em pauta sem nenhuma alteração. Enquanto isso, nós tratamos aqui embaixo onde o microfone não pega, onde as câmeras não gravam e etc., com a maior naturalidade do mundo, a alteração do projeto de lei da deputada Alessi Brandão, que não está aqui, porque sua mãe faleceu e ela está no Rio de Janeiro. A gente está tratando com a maior naturalidade do mundo, alterar o seu projeto que trata de providências para discriminação religiosa. Artigos, por exemplo, que prevê que discriminação religiosa contemplam atos de violência e de constrangimento se torna um absurdo aqui nesse plenário, porque para algumas pessoas, constranger as pessoas e colocá-las em situação vexatória por conta da sua religião é um completo absurdo. É mais importante, é mais motivo de trabalho de alguns setores nessa casa, essa frase, se ocupar para que as pessoas tenham o direito e não possam ser punidos por constranger as pessoas por caráter de religião, do que a gente se desdobrar em cima da situação em que nascem crianças e pelas quais as mulheres têm parto no Brasil. Outro artigo que incomoda nesse projeto de lei que está sendo debatido agora, aí embaixo no plenário, que diz respeito que veículos de comunicação não podem praticar discriminação religiosa. A gente sabe que alguns setores e algumas religiões possuem até televisões. E a gente sabe que alguns dessas igrejas até praticam e foram historicamente e recentemente punidas por esse ato. Uma decisão histórica. E a gente lida com a maior naturalidade do mundo, nas costas da Alessi, que não está aqui nesse momento, de alterar o projeto de lei dela, que é um projeto necessário, importante e que tem relevância sim. Então, a gente não pode dizer, colocar a cabeça no travesseiro hoje, dizer que a gente está lutando contra a violência, contra a liberdade ou contra a autonomia de mulheres, quando a gente não está disposta a entender a diferença que existe culturalmente de classe e de raça entre as mulheres. Se no SUS mulheres negras, mulheres pobres são mais vítimas de negligência e erros médicos, nas ruas, as mulheres da Umbanda, as mulheres do Candomblé, as mulheres de religião de matriz africana, as mulheres de religiões racializadas também vão continuar sendo violentadas, vão continuar sendo expostas a situações vexatórias, e isso aqui é um sinal de alerta e alarde para esse plenário. Então, eu quero lamentar o dia de hoje e, mais uma vez, chamar a nossa responsabilidade. As decisões que a gente toma aqui e as decisões como a gente vai tomar hoje sobre o PL de publicidade à cesárea terão impacto imediato sobre todas as secretarias municipais de saúde. Decisões como essa daqui terão impactos
imediatos nos municípios. E o governo do estado de São Paulo, como a gente vem discutindo a situação dos hospitais, das maternidades, das maiorias que ainda são Santa Casas nesse estado de São Paulo, do CAISM e etc., vão continuar tendo que lidar com a emergência do aumento drástico do número de cirurgias, sem que a gente tenha debatido a situação do SUS para atendê-las. É isso, obrigada.